Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Hoje, rapaziada, nós vamos atender novamente uma sugestão aí do nosso amigo Valdimir Lima. Então, agradeço aí a todos que deixaram as sugestões, inclusive ao Valdimir. E hoje, como ele pediu, nós vamos dar continuidade à nossa série de legislação para motociclistas, falando da questão dos retrovisores, né? Ele perguntou ali principalmente a questão dos tamanhos e daqueles retrovisores articulados, né? Então, se você também está curioso, confere o vídeo. Uma resolução antiga aí que tratava dos equipamentos obrigatórios é a resolução 14, e ela diz que para motocicletas a obrigatoriedade é de 2 espelhos retrovisores, então você tem que ter um de cada lado. E aí agora, mais recentemente, temos a resolução 682 de 2017. Não é tão recente assim, né? Mas acabou virando agora, né? O pessoal está se preocupando bastante, tem vídeos circulando com relação ao tamanho dos retrovisores, né? Então vamos falar um pouquinho deles, vamos falar o que diz essa resolução sobre retrovisores. Primeiro de tudo, ela regulamenta os veículos nacionais ou importados, né? As motocicletas, falando mais específico aqui do nosso caso, de 2019 em diante. Essa resolução já vou adiantar para vocês. Ela tem um anexo que traz diversas especificações técnicas relacionadas a muitas coisas mesmo ali. Por exemplo, ela traz toda a metodologia científica ali para você realizar os ensaios, e esses ensaios são lá, por exemplo, da reflexão, coeficiente de reflexão, fala de superfície refletora, fala de teste de resistência das hastes, teste de impacto, fala da caixa externa protetora, enfim, tem diversos parâmetros lá, algumas equações. Não vou entrar nesse mérito, tá? Vou tentar resumir aqui basicamente o que interessa para nós aí, motociclistas, nas estradas afora aí, né? E já que eu falei de estrada afora, eu já vou falar, para veículos de uso exclusivo fora de estrada, não é necessário ter retrovisor. Vou até colocar a imagem aí, por exemplo, as famosas motos, né, a CRF da Honda, que são uso exclusivo fora de estrada, elas não têm retrovisor, não tem luz de pisca, não tem luz de freio. As que vêm com o farol ali, muitas vezes o pessoal até tira, não tem placa, ela não é emplacada, então é só para uso exclusivo fora de estrada. Óbvio que elas não podem rodar nas cidades, nas rodovias, aí é proibido elas circularem, né? Só serem transportadas, né, em carretinhas específicas ou enfim, esse tipo de coisa. Mas para as motos convencionais, inclusive as motos as trail, big trail, né, essas aí não são uso exclusivo fora de estrada. Então nós, proprietários desse tipo de motocicleta, temos que ter os 2 espelhos retrovisores que devem seguir as seguintes determinações. Todos os espelhos retrovisores, eles devem ser reguláveis. A superfície refletora deve ser de vidro de segurança e essa superfície refletora ela tem que ser plana ou esférico-convexa. Eu já vou dizer o seguinte, hoje os originais pelo menos, nenhum deles tem superfície plana. Se você já fez, eu já tive esse desprazer, não na moto, mas num carro, eu tive um retrovisor quebrado. E para não ficar ali sem o retrovisor, eu acabei só passando num vidraceiro lá, o cara cortou um pedaço de vidro plano e eu coloquei ali no lugar, enquanto a concessionária não tinha o retrovisor para repor para mim. E fica horrível, porque o convexo, você tem um campo de visão muito maior, mas é incomparável a visibilidade que você tem quando você está utilizando um espelho convexo ao invés de um espelho plano. Então, não recomendo aí o pessoal utilizar espelho plano ou comprar retrovisores paralelos para substituição que tenha essa superfície refletora, como diz a resolução, né, plana. Eu indico fortemente aí os convexos. Aí o que mais pega é a questão do tamanho, né? Então a resolução diz que todos os espelhos eles têm que ter uma superfície refletora com uma área não inferior a 69 centímetros quadrados. E aí, se o seu espelho for circular, hoje poucas motos saem com espelhos circulares, mas ainda tem, você pode pôr um espelho circular se você quiser, mas se ele for circular, a superfície dele, né, esse círculo, não pode ser inferior a
94 milímetros ou 9,4 centímetros. E a maioria dos espelhos, né, são não circulares, inclusive o meu é não circular. E para esses espelhos é que é um pouquinho mais interessante, né? A legislação diz o seguinte, que é necessário que na superfície refletora você consiga inscrever um círculo de 78 milímetros. Então tem que acontecer mais ou menos o que eu vou deixar aqui do lado para que você esteja com o seu retrovisor dentro da legislação. Além disso, muita gente não sabe, mas os espelhos também têm aí uma dimensão máxima. Você não pode pegar o espelho de um Scania e querer colocar na sua moto. A legislação também não permite esse tipo de coisa. Então, para motos, a superfície máxima refletora não pode ser maior do que 150 milímetros e se eles forem não circulares, eles devem caber dentro de um retângulo de 200 milímetros por 120 milímetros. Então, atento também aí ao tamanho máximo. Apesar que a maioria do pessoal que acaba cometendo infrações com relação ao retrovisor é porque está fora até do tamanho mínimo, né? O pessoal tende sempre a diminuir ou até não utilizar os retrovisores. E aí falando da articulação, né? Porque tem muitos retrovisores que o pessoal compra, retrovisores paralelos aí, que eles são fáceis, né? De você dobrar ele. Muita gente usa, né? Que nem eu falei da legislação lá dos faróis auxiliares, a maioria do pessoal que instala esse tipo de acessório, ele não instala pela funcionalidade, ele instala pela boniteza, né? Então é um aspecto estético. E aí o pessoal coloca esses retrovisores e anda com eles dobrados. Pode? Não, não pode. O retrovisor pode dobrar? Poder dobrar ele pode, você não pode andar com ele dobrado. Então o pessoal também das motos esportivas, né? Também dá aquela dobradinha nele ali para ganhar em aerodinâmica, né? Enfim, como eu já falei também no outro vídeo, não condeno, não proíbo, não sou eu que faço isso, né? É a legislação. Só estou aqui dizendo para o pessoal o que está escrito na lei. E aí agora aqui, ó, pegando a minha colinha, né? Porque não sou obrigado a decorar esse tipo de artigo, não decorei aí pro vídeo, inclusive, mas as infrações que nós estamos sujeitos, né, quando utilizamos os retrovisores de maneira indevida ou enfim. No artigo 230 diz o seguinte, conduzir veículo. E aí eu acredito que a gente pode se enquadrar aí em pelo menos 3 artigos, né, a depender do que você da infração que você está cometendo e também até da própria interpretação do agente de trânsito ali. O primeiro deles é o artigo 6º, o artigo 230 é o inciso 6, que é veículo com característica alterada. Então, se você está com um retrovisor ali não fora dos padrões, talvez você possa se enquadrar nesse inciso do artigo 230. Você também pode cair no inciso 9, que diz o seguinte, conduzir veículos sem equipamento obrigatório ou estando esse ineficiente ou inoperante. Então, com ele menor ou com ele recolhido, ele vai estar... Na verdade, com ele recolhido, né, ele vai estar ineficiente ou inoperante, porque ele não vai estar servindo para o que ele foi feito. E daí, se você for já para o inciso 10, que você cai com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN. Aí sim, se você tiver com ele menor ou maior, no caso, né, ele vai estar em desacordo e você vai cair nesse inciso. A questão não vai variar muito aí para a gente em si, em qual inciso que o agente de trânsito vai nos enquadrar. O que interessa é que todas essas infrações são de natureza grave, 5 pontos, R$ 195 e alguns centavos e da retenção do veículo para regularização. Essa retenção é aquilo, né? Se você conseguir sanar o problema ali rapidamente no local, eles vão liberar o veículo. Você vai tomar a multa de qualquer jeito, mas o seu veículo não vai para o pátio. Se você não conseguir sanar o problema ali na hora, aí o seu veículo vai para o pátio e vai incorrer em... você vai ter que pagar guincho, vai ter que pagar diária, enfim, aí o valor da multa acaba muitas vezes ficando abaixo do que o valor dessas outras custas aí que você vai ter que arcar. E aí, novamente, né? Se você quiser instalar retrovisores fora desse padrão estabelecido pelo CONTRAN, é possível, assim como eu falei nos outros lá, por exemplo, no vídeo do farol auxiliar, né? É possível você instalar se ele não vier de fábrica? É possível, mas como que faz isso? Rapaziada, é aquilo de novo.
Não sei exatamente todos os passos, mas a burocracia é grande. Muitas pessoas, inclusive, comentaram até nesse vídeo do farol auxiliar, dizendo que, poxa, eu gostaria de instalar, mas depois de ver como é que é essa burocracia aí para deixar ele legalizado, eu achei que não vale a pena, né? Porque, como eu falei, a maioria do pessoal instala pela boniteza. Então, se você vai instalar só para bonito, eu não vejo razão para você querer fazer essa instalação, fazer a regularização, porque, inclusive, na questão dos espelhos, vai ter que ter lá laudo comprobatório da eficiência deles, né? Eficácia, como diz no código. Você vai ter que pedir autorização para o Detran, vai ter que fazer vistoria. Muitas vezes, no caso dos faróis auxiliares, pelo menos falando, você vai ter que apresentar nota do serviço, nota da oficina que instalou, né, nota do produto, enfim, tem uma infinidade de coisas aí que você tem que seguir e essa alteração vai constar no seu documento. Então, por exemplo, muitas vezes a gente vê, é muito comum ver em motos aí que o pessoal customiza ou fabrica, né, faz manualmente aí uma moto. Essas motos têm os espelhos retrovisores bem estilizados, porque aí é o estilo daquela moto, enfim, é uma moto única, digamos assim, né? Aí esse pessoal tem todas, via de regra, né, falando, deveriam ter pelo menos, todas as autorizações do órgão competente e todas essas alterações aí vão constar no documento da sua moto. Então, é permitido você alterar? É permitido, mas você tem que regularizar. Vale a pena? Sinceramente, eu acho que não. Até vou achar o comentário, não lembro de cabeça agora aqui, acho que foi o Torres, que comentou que no vídeo do farol auxiliar, né, que um policial uma vez falou para ele que se você tiver o conhecimento do Código de Trânsito, que é um livro enorme, mais as resoluções do CONTRAN, que inclusive ficam frequentemente aí mudando, se atualizando, se você quiser andar dentro da lei e não quiser ser autuado, você mantém o seu veículo 100% original para você não ter dor de cabeça. E, infelizmente, essa é a nossa realidade hoje. Como eu falei, não estou aqui para contestar a legislação ou para contestar quem faz diferente ou quem discorda. Não estou falando também que eu concordo, só estou aqui trazendo a legislação. Fica aí a seu critério agora, sabendo como ela funciona, né? Se você vai seguir ou não. Na minha moto, retrovisor eu nunca troquei, nunca alterei um retrovisor, mas tem amigos meus que já trocaram retrovisores, alguns colocaram retrovisores dentro do padrão, outros colocaram retrovisores fora desse padrão, é aquilo, não condeno, tá aí, se a polícia te pegar, é passível de multa se você estiver fora dessas normas. Então, se você gostou desse vídeo, lembra de deixar aquele joinha pra gente. Já clica ali no botão inscrever-se, que ajuda bastante o canal a crescer. Se você não conhece ainda o Casal 650, segue a gente lá nas redes sociais, que agora estamos um pouco parados aí, estamos em meio a uma pandemia ainda, né? Então não estamos rodando, mas o pessoal sempre cobra muito aí de passeio, essa coisa arada, e esse tipo de coisa a gente sempre avisa lá pelo Instagram, nos nossos stories, ou a gente posta alguma coisa sobre isso. Então, se você tiver interesse, segue lá o nosso Instagram. Além do mais, deixa aí seu comentário, vai ser um prazer ler, vai ser um prazer responder. E deixa a sua sugestão, né? Independente se for para essa série de vídeos de legislação, como eu falei já nos outros vídeos, não sou especialista em trânsito, eu estou indo atrás das legislações, estou estudando, estou buscando material aí para trazer para o pessoal mais mastigadinho o que diz a legislação, o que está na lei. Essas resoluções estão todas disponíveis lá no site do CONTRAN, então se você acessar, você tem acesso a elas, mas algumas são grandes, algumas são difíceis de interpretar, tem que pensar um pouquinho lá, então aqui fica mais mastigadinho aí para o pessoal. Então, rapaziada, espero que vocês tenham curtido esse vídeo e eu aguardo vocês no próximo. Um grande abraço e falou!